Olá, meus caros seres. Ah, aqui é Ferruccio Billet. Eu vou falar sobre ajuste fiscal. Ah, Aproveito a oportunidade para pedir que vocês se inscrevam no meu canal, porque eu sempre vou ter ideias novas. Todos os meus vídeos são ideias novas. Não existem em lugar nenhum. Tá certo? Nunca foram publicadas. E dê o seu gostei também. Depois eu também peço que vocês, depois de ouvirem aquilo que eu tenho que falar sobre o assunto de hoje, que vocês também façam as suas críticas, comentários e sugestões e compartilhem com todos os seus conhecidos, tá certo? Mas não esqueçam de fazer a sua inscrição e ative lá o sininho. Bem, então, ajuste fiscal. Primeiro, você precisa fazer ajuste fiscal quando você está gastando mais do que aquilo que arrecada, né? Então, geralmente, apesar de ser mais aplicado a governos, pode também ser encarado com coisas que devem ser feitas em cada casa, cada empresa, cada organização. Agora, existem várias maneiras de se fazer ajuste fiscal, tá certo? A ideia sempre é reduzir os gastos e aumentar as receitas. Só que não é tão simples assim as coisas. Alguns gastos são necessários para que sobreviva o organismo, a organização, né? Por exemplo, você não pode cortar a tua comida, porque senão o teu organismo perece, né? Então, existe sempre um mínimo de gasto que deve existir. Mas vamos mais para o lado dos governos, né? Como existem várias maneiras de você fazer o ajuste fiscal, o que você pode fazer no caso dos governos? Evidentemente, alguns dos exemplos que eu vou dar são mais aplicáveis ao Brasil. Então, um dos primeiros modos de você fazer ajuste fiscal seria, principalmente no momento que viu o Brasil, com déficit nas empresas estatais, né? Seria privatizar essas empresas. Mas para privatizar alguma coisa que está perdendo dinheiro, né? É complicado. Mesmo que você queira entregar de graça para alguém, alguém não vai querer essa coisa. Então você tem que sanitizar essa empresa. Por exemplo, os Correios. Então você tem que reduzir os custos do Correio. Isso
é relativamente fácil. É só se livrar primeiro do peso morto que você tem. Ou seja, os cargos e os funcionários que não te trazem nenhum benefício como organização, só te trazem custo. Então você dispensa todo esse pessoal, toda essa cambada política se dispensa, então reduz os custos e, ao mesmo tempo em que reduz os custos, esses políticos que estavam lá na organização não sabem o que estão fazendo, então, na hora que você elimina eles, você reduz o custo do salário, dos benefícios que está pagando para esse camarada e melhora o desempenho da empresa, porque eles vão parar de fazer coisa errada dentro da empresa. Tá certo? É melhor não ter ninguém fazendo nada do que fazer alguém fazendo que te cause só despesas e prejuízo. Como, por exemplo, como distribuindo incentivos para fazer shows, propagandas e coisas que valem. Você vai fazer propaganda de... Para que você vai fazer propaganda? Principalmente os Correios, porque você vai fazer propaganda se você tem monopólio do assunto. Você não precisa gastar dinheiro com esse negócio. Não precisa... Então, poderia economizar toda essa parte de marketing, né? E todas essas organizações que você privatiza, elas têm uma vantagem. Elas param de custar para o governo e quando estão como uma organização privada, elas podem contribuir gerando impostos, né? Porque aí você pode cobrar impostos dessa atividade. Então, essa atividade vai contribuir para a manutenção das coisas do governo com esses impostos. Agora, não é só empresas que estão dando prejuízo que se deve privatizar. Você também deve começar a pensar em privatizar outras atividades. Por exemplo, educação. Tá certo? A educação também oferecida por entidades privadas. Diria você, mas não deve o governo oferecer educação para todos de graça? Isso pode até ser um objetivo interessante. Mas, em vez de o governo se colocar como empreendedor, ele pode contratar esse serviço no mercado. Tá certo? Então, ele oferece oportunidade para que empresas ofereçam esse serviço e o governo pode
entrar com uma parte de incentivo para essas empresas, tá certo? Então, essa parte seria como se fosse o governo pagando, como se fosse uma bolsa para os alunos mais carentes estudarem. Os que têm mais condições poderiam contribuir mais, poderiam pagar para sua educação. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é a seguinte: quando é você, cliente, pagando pelo serviço de educação, você pode cobrar um serviço de boa qualidade, porque você está pagando. Não que nem atualmente. É oferecido o serviço pelo governo, mesmo que seja uma porcaria, como o cliente não está pagando nada, ele não tem nem como cobrar. Então, não existe uma relação interessante de cobrança e oferecimento de serviço para isso. Então, isso vale para a educação, mesma coisa para a saúde, né? Hospitais, ambulatórios, clínicas médicas, todas essas coisas também poderiam ser tudo isso privatizado e onde o governo poderia contribuir para subsidiar alguns que precisam de subsídio. Tá certo? E esse subsídio seria temporário, tá certo? Nada, nunca definitivo. Você só pode oferecer subsídio para alguma coisa enquanto alguém está se beneficiando disso e está melhorando a sua produtividade, melhorando o seu modo de trabalhar para que possa contribuir para a sociedade. Mesma coisa na defesa, né? Na segurança, tudo isso podia ser privatizado. Eu iria mais longe até. Alguns desses serviços, eles deveriam ser voluntários. Tem todo o serviço jurídico, de justiça, pago e passa a ser voluntário. Tá certo? Onde o povo é que vai atuar em distribuir justiça, garantir a justiça. Tá certo? Então, nós não teremos mais que pagar esse custo exorbitante que é a justiça no Brasil. Eu iria até mais longe, eu extinguiria todos os cursos de direito, trocaria eles apenas por algumas aulas de lógica no maternal. Tá certo? A parte legislativa também. Toda a parte de legislativa podia também ser voluntária. Não teria que pagar político nenhum. Cada um de nós, cidadão do povo, faz parte do povo, contribuiríamos com o nosso trabalho político de votar, escolher, sugerir
ações políticas a serem implementadas pela coletividade. Mesma coisa com a defesa. Todos nós seremos voluntários. Então, todos nós, desde o momento que nascemos, nos devemos nos treinar para nos defender a nós mesmos e a nossa coletividade. Tá certo? Então, precisaria gastar mais nenhum tostão com justiça. A justiça, o judiciário, o legislativo, o executivo também podia ser voluntário, tá certo? Só que a maior parte disso, só os que teriam que fazer as coisas, as decisões seriam feitas pelo povo, mas as implementações poderiam ser contratadas. Dessa maneira, além de se conseguir fazer um ajuste fiscal, reduzindo os custos do governo tremendamente, poderia se reduzir a tal ponto que não precisaria nem ter mais impostos, né? Então, cada um de nós, do povo, estaríamos fazendo nosso trabalho voluntário na parte jurídica, legislativa, executiva, defesa e assim por diante. E portanto, não precisa de pagar impostos. Dirá você, mas precisa construir estradas, pontes, essas coisas. Ué, quando for isso necessário, nós, individualmente, cidadãos do povo, vamos decidir o que vamos construir pelo bem da coletividade e vamos estipular as contribuições necessárias para tal. Tá certo? Pode até ter um fundo que nós contribuímos naturalmente para isso. Tá certo? Previdência, como é que vai fazer? Ou quem está aposentado podia também já ter um sistema de previdência. Agora, o sistema de previdência que seria do governo seria bem básico, só para o suficiente para não que morra de fome. A sua previdência de cada um de nós, a mais complementar, seria feita com nossos investimentos em aplicações que vão render rendimentos para manter um nível de vida contínuo, mesmo quando a gente parar de trabalhar. Tá certo? Então, no final, é relativamente fácil de fazer ajuste fiscal, reduzir os custos, e aí começa a sobrar recursos, né? E com menos recursos necessários de impostos, sobra mais recursos para que o povo, cada um de nós, utilizemos esses recursos que iriam para grande parte dos impostos, para nós melhorarmos a nossa vida, o nosso futuro e assim por diante. Entendido? Então, ajuste fiscal não é tão difícil de fazer.
O problema é quando quer se distribuir um monte de dinheiro, como é o momento, entre os amigos do rei, ou seja, quanto mais impostos tem à vontade, mais distribuem em termos de corrupção, né? Ah, existe corrupção? Claro que existe em todos os setores. Tem alguns que são os mais perniciosos, principalmente no judiciário é o mais pernicioso. Por que é o mais pernicioso? Porque ele estraga os valores básicos da sociedade. O, o cidadão brasileiro ele tem orgeriza de falta de transparência. O valor mais importante para ele é transparência. Principalmente, ele tem horror nas corrupções, ou seja, as vendas de sentenças do judiciário, principalmente nas cortes superiores. Como é que eu sei disso? Eu fiz um levantamento. Aliás, todas as minhas ideias são calcadas em cima de pesquisa, de análise, né? Eu estava fazendo planejamento. Eu já tinha feito planejamento estratégico do Brasil, aí estava fazendo planejamento axiológico, ou seja, planejar quais os valores que o Brasil devia ter. E foi super. E isso eu apliquei, o estratégico eu apliquei com a sociedade civil organizada. Em torno de 45 mil pessoas que mandam no Brasil. E o axiológico, o planejamento de valores, eu apliquei com 8 milhões de brasileiros. Esses 8 milhões de brasileiros, como existem milhares de valores, eu queria, não dava para chegar a listar todos os valores. Então, botei macro valores. Então, por exemplo, valorização do ser humano, a eficiência econômica, a transparência. E a minha preferência pessoal seria que a valorização do ser humano fosse mais importante dos valores para o Brasil. Não aconteceu. Não aconteceu. Atrapalhou, quer dizer, foi contrário àquilo que eu queria, né? Que ficaria mais bonito para o Brasil, né? O que resultou como mais importante para o Brasil foi transparência, não a corrupção, não aos problemas. Por quê? Principalmente porque, como deixei aberto a responder esse questionário por vários meses, durante esse período apareceram mais outra vez, recorrentemente, venda de decisões jurídicas, principalmente por tribunais superiores. Aí o povão chegou e falou, não, é mais importante o valor, transparência, né? Não a corrupção. Entendido? Ai, ai. É. Então, as minhas pesquisas que eu faço, eu sou bastante objetivo. Apesar de eu ter algumas preferências a priori, quando eu vou lá em campo e verifico o que aconteceu, eu relato exatamente o que o povão quer, tá certo? O que o brasileiro quer. Entendido? Então é isso.
É isso que eu tenho para dizer sobre ajuste fiscal. Claro, tem um monte de coisa interessante para discutir sobre isso, mas senão fica uma história muito comprida. Vamos deixar para outros vídeos o restante das histórias, tá bem? Então não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dê o seu gostei, tá certo? E lhe agradeço muitíssimo pela atenção que vocês estão me dando. Tchau.